Olá, amigas e amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo dos 12 volumes das revistas espíritas, publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. Hoje veremos um artigo que tem tudo a ver com o mês de outubro, né, em homenagem ao Dia das Crianças, que se intitula O Anjo das Crianças, e está na Revista Espírita de abril de 1860. E comigo, os amigos que até hoje mantêm suas crianças internas ativas, Sônia Hoffmann e Felipe Rocha. Olá, Sônia. Olá, não trouxe minha bonequinha hoje, mas tudo bem. Olá, Eduardo, olá, Felipe, olá a todos os ouvintes. Estamos aqui para conversar e depois, quem sabe, vamos brincar de roda, né? E nessa roda de conhecimentos e nessa roda de informações aqui vamos conversar sobre esse artigo que fala justamente sobre a importância de nós mantermos esse zelo com as crianças e trabalhar com essas crianças que é fundamental, é um trabalho fundamental na nossa vida, não é? E trabalhar com a criança em termos de idade e a criança que todos nós, adultos, também temos dentro de nós. Olá, Felipe. Olá, Sônia. Olá, Dudu. Olá aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Adultos e crianças de todas as idades, né? Assim como disse Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Então, vamos estar conversando hoje sobre as crianças, sobre a proteção que elas têm, né? E sobre essa fase tão importante da vida, né? Então, a gente vai no psicólogo lá, ele sempre quer remeter alguma coisa da infância, né? É na infância também que a gente vê os germes do espírito, né? Os germes latentes no espírito. E a fase tão importante de iniciar o estudo do cristianismo, né? Da evangelização, seja ela na igreja que for, de dar as noções para a criança da espiritualidade. Então, acho que é um tema muito legal. Eu sou suspeito para falar, né? Trabalho na evangelização infantil. Trabalho na evangelização infantil e sou apaixonado por esse trabalho. Mas eu acho que é um tema muito legal da gente refletir e para a gente também sempre pensar nas nossas crianças com muito carinho, com muito cuidado, pois elas são o futuro da nossa nação, do nosso planeta, né? E justamente por pensar nas crianças com muito carinho, com muita atenção e cuidado, e com muito amor, é que Deus ofereceu a cada uma um anjo especial, né, um anjo da guarda especial para cuidar de uma criança. E justamente esse artigo traz uma mensagem psicografada de um anjo da guarda, aliás, uma anja, né, da guarda, porque pela fala a gente percebe que é um espírito de uma mulher que ganhou essa missão de ser o anjo da guarda de uma criança. E ela vem, então, dissertando sobre essa missão, a importância, né, dessa missão e as características dessa missão de se cuidar de uma criança, de proteger, de intuir e estar também junto aos anjos da guarda dos pais para que se haja harmonia, que se haja uma tranquilidade na família, né, numa relação bastante harmoniosa. Inclusive, isso eu achei muito interessante, Eduardo, muito importante, porque assim nós temos de entender que os pais, ou quem cumpre a função materna ou a função paterna e que está junto com essa criança, também é um espírito em evolução. Então, também está precisando
E a missão dos pais é de orientar essas crianças, mas em alguns momentos eles também precisam desse acompanhamento, deste zelo, desse entendimento e até de algumas ajudas. Então, esses espíritos abnegados vêm justamente, não somente para trabalhar com as crianças, mas também trabalhar com essas pessoas que estão ali desempenhando esse papel de pais que têm a missão de estarem também orientando essas crianças. E esse espírito vem esclarecendo do quanto muitas vezes há crianças órfãos que não têm os pais para darem esse tipo de orientação. E aqui nós podemos pensar em crianças órfãos, mas não somente órfãos de não terem os seus pais fisicamente. Muitas têm seus pais fisicamente e presencialmente, mas afetivamente não. Né? Quantos estão nas casas e muitas vezes estão afastados, simplesmente ou só brincando, e não tem essa troca com os seus pais, de acolhimento, de entendimento, de uma orientação moral, espiritual, afetiva. Então, esses amigos espirituais vêm justamente fazer esse trabalho de acolhimento, não só quando elas estão em vigília, as crianças, mas também quando essas crianças estão durante o sono emancipadas. Felipe? É isso então, né, pessoal? Acho que é um assunto extremamente importante. Todos nós fomos crianças, né? Jesus também foi, não é? Jesus também foi criança, né? Apesar da gente ter pouquíssimos relatos, né? Tem alguma coisinha no Evangelho de Lucas, né? Sim. Que viveu com Maria depois do desencarne de Jesus, né? Mas são pouquíssimos relatos que a gente tem da infância de Jesus. Mas quanta coisa a gente guarda na nossa infância, né? E se a gente for lá puxar nossa memória, vamos ver assim, puxa, como é que eu sobrevivi à minha infância, né? Nossa, eu subia em árvore, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu entrei no meio do mar e uma vez quase me afoguei, e aí consegui sair, enfim. Quantas situações ocorreram na nossa infância que parece realmente que tinha alguém ali nos ajudando, né? Nos intuindo, nos mostrando o caminho, nos estendendo a mão, avisando a alguém para ir lá nos socorrer. Né? São inúmeras situações que a gente consegue lembrar disso. Não sei como foi a infância de vocês, mas eu lembro muitas da minha, assim, que muitas peripécias. Situações bem perigosas que a gente saía, assim. E criança não tem muita noção, né? E montava em terneiro e subia nos touro brabo e caía no meio do mato e estamos vivos aí. Aliás, o artigo, né, ele enfatiza em si esses aspectos positivos, né, do papel do anjo da guarda, protegendo as crianças justamente nesses momentos de peraltices, né, evitando que elas se machuquem, que passem por acidentes mais graves. Mas existem, né, e talvez, né, muitos se perguntam, tá, mas aí aquelas crianças que sofrem acidentes graves, aquelas crianças que até morrem, né, por causa dessas, né, estripulias infantis. Então, mas existe a resposta do Espiritismo para essas questões, né? Porque, lembrando, as crianças são seres inocentes, ingênuos em termos, porque ali, né, aquele corpo infantil traz um espírito já de muitas experiências anteriores, de muitas vivências, né, encarnacionistas, e que traz toda uma bagagem já antiga que pode se transformar em provas, em expiações, né, também passível de reparações. Isso a gente tem que ter bem guardado na mente, né? Não achar que uma criança é simplesmente um anjo de condura, livre de qualquer imperfeição. E muitas vezes, como até tem um livro bastante interessante do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, e é preciso que os pais possam compreender que esses filhos, eles trazem uma bagagem,
e que muitas vezes eles têm um conhecimento e uma bagagem muito mais profunda do que muitos pais, assim como também eles podem ter uma bagagem que venha com muitos equívocos e que precisam de muita orientação. Então, nós não podemos chegar e dizer assim, olha, é tudo uma questão assim de abrir uma gavetinha e dar fórmulas. Não, são individualidades e nós precisamos manter justamente essa flexibilidade de entendimento da necessidade desta ou daquela criança. São crianças e são pessoas e são crianças que estão em uma determinada família, que tem o seu perfil, a sua constituição, não é? Não só a criança, mas também a própria família, e cada uma tem a sua particularidade, são culturas diferenciadas, são estímulos diferenciados, são incentivos, não, estão contextualizadas em uma determinada sociedade, em uma determinada cultura, em uma determinada tradição. Isso tudo nós precisamos levar em consideração. Não podemos chegar e dizer assim, não, todas as crianças vão agir desta ou daquela maneira, porque todos nós temos as nossas diferenças e as nossas possibilidades. E ainda mais o próprio Felipe pode falar, ele como evangelizador da infância, não é, Felipe? Certamente lá no ciclo, no teu ciclo de crianças, há uma diversidade de comportamentos e de atitudes, não é? Ah, sem dúvida, né? E a gente consegue ver assim a família, a origem familiar, né? A cultura da família, os pais que são espíritas, os pais que não são, os pais que são mais presentes, os pais que são divorciados. Tudo isso impacta de maneira muito grande na personalidade da criança, na capacidade de fala da criança, na comunicabilidade da criança, né? Na capacidade de perceber o que está sendo dito. E também a gente nota, né, que tem o espírito anterior ali. Porque mesmo aquela criança que vem do meio onde não tem muitas possibilidades, onde não tem muita estrutura familiar, tem uma percepção de Deus e entende certos assuntos muito fácil, né? Porque a gente tocou em algo que já é da bagagem do espírito. É claro, a gente trabalhando com elas, passo a passo, tu vai conhecendo a individualidade de cada um, tu vai conhecendo a dificuldade, né? Mas eles também têm uma potência, uma potencialidade muito grande, né? Da gente desenvolver, principalmente as questões espirituais, né? Então, não há criança, pelo menos eu não conheci ainda, que a gente conte uma história de Jesus, que a gente fale uma passagem, que o olhinho não brilhe, que entenda o que está sendo dito ali, né? Certamente intuídos também pelos seus anjos, né? Pelos seus protetores espirituais, né? E aqueles assuntos que nós tratamos ali vão para casa, são discutidos e voltam. Então, bem como tu disse, né, Sônia? Muitas das vezes a criança é a que leva o espiritismo para dentro do lar, ou leva a cristandade, né? Leva as questões espirituais para dentro do lar, porque tem uma evolução já maior que a dos pais. Né? Tem um menininho lá que tem uma família super complicada e ele, muitas das vezes, adverte os pais. Olha, isso tá errado, porque lá na casa espírita eu vi isso, isso e isso. E ele nos conta depois. E os pais não sabem onde enfiar a cara, né? A criança de 8 anos tá ali interagindo e tolhindo as atitudes dos pais, né? Praticamente chamando os pais de infantis, né? Mas o anjo da guarda tá sempre ao lado. Uma coisa que essa é uma música até do Renato Russo, né? Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Eles são crianças como você. Não é? E muitas vezes esses pais também são. Então, esses espíritos protetores, eles têm um trabalho imenso a fazer com as crianças e muitas vezes com esses grupos familiares. A grande importância, então, de levar as crianças para a evangelização, e quem não é da doutrina espírita, levar para ter uma conexão com a espiritualidade, para que desde cedo já comece a estimular
em algumas crianças vão abrir canais, em outras crianças vão orientar, em outras crianças vão despertar. Enfim, há uma série de possibilidades, mas que levem essas crianças, que ensinem a oração, a prática do evangelho no lar, o trabalho na evangelização, de ter um olhar mais caridoso para as demais pessoas, com as pessoas idosas, ou até com as próprias crianças, porque a gente sabe que o bullying infantil é sério, não é, Felipe? Sim, eles não têm trava, né? Não. Eles não têm trava, né? É. Mas a gente vai orientando. Uma coisa que eu achei interessante no artigo é que o espírito que se comunica fala que é protetor das crianças, né? Então, nos parece ele não ser um protetor individual, mas algum espírito que tome conta de um setor, que também não nos deve causar espanto, né? Porque nós sabemos, lendo a série de André Luiz, lendo o Nosso Lar, que tem espíritos encarregados de vários assuntos, né? O espírito os governadores da reencarnação, da família, do trabalho, enfim, são vários ministérios, né? Que nós temos no plano espiritual, e também tem o Ministério da Infância, né? Onde tem um espírito encarregado, especializado, provavelmente, no assunto, que é o que me parece ser esse que se comunicou, né? E que se comunica com os protetores individuais das crianças, né? Que são protetores que vão permanecer ao longo da encarnação com o espírito. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Sim, são espíritos que estão ali fazendo esse trabalho conjunto, não é? Então, é super legal a gente pegar e perceber que há um trabalho conjunto, que há um trabalho articulado também na espiritualidade, o que demonstra claramente o quanto nós não ficamos solitários, e nem deve ser um trabalho solitário aqui também, porque no momento que uma criança está participando lá na Casa Espírita, ela também está participando na escola, ela também está participando. Então, são inúmeros os professores, não é o fato de ter um professor, que ele vai ser o único, como na nossa história mais antiga, nós tínhamos aqueles que iam e lecionavam para uma criança e lecionavam tudo. Hoje não, há uma diversidade de professores, né? Há o professor que ensina isso, há o professor que ensina aquilo, e que todos estão vinculados a essas possibilidades. E quantos podem estar desenvolvendo tudo isso em outras áreas que não sejam exatamente somente a educação. Então, assim também é na espiritualidade. Certamente. E nós não precisamos ficar assim, achando isso, que coisa, mas será que é possível? Ou é sobrenatural isso? Não, é tranquilo, é muito tranquilo e lógico. No próprio Livro dos Espíritos, tem uma questão onde Kardec pergunta aos espíritos elevados, né, se um espírito protetor, um anjo da guarda, ele pode, né, ser o protetor de mais de uma pessoa, e os espíritos superiores falam que sim, de 2, 3 ou mais, né, dependendo justamente da missão que ele recebeu, ele pode tomar conta de mais pessoas, tem condições espirituais para isso. Mas, por falar em Livro dos Espíritos, né, eu quero trazer aqui para vocês, amigas e amigos, 3 questões, né, desse, como dizem, manual do fabricante. Né? Manual do fabricante é bom, hein? Sobre essa questão, né, do anjo da guarda de uma criança, e também de algumas questões que envolvem o desenvolvimento, os acontecimentos, né, que rodeiam, né, a criança, e que deixam muitas vezes nós em dúvida, né, os pais em dúvidas, por que aconteceu isso com meu filho, né, por que a coisa funcionou dessa maneira. Vamos lá, Felipe? Vamos sim, Dudu. Então nós começamos pela questão 197 do Livro dos Espíritos, ou do Manual do Fabricante, que nem isso, Dudu. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? É o que ele está comparando, né?
O espírito que desencarnou ainda na fase infantil e o espírito que desencarnou, deixa eu ver, o espírito que desencarnou na fase adulta, né? Isso. Algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já havia vivido e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. É aquela situação em que tu estavas relatando, não é, Felipe? Daquela criança que lá na evangelização ele recebe um determinado tipo, uma bagagem, um conjunto de informações e vai lá para sua família e diz: olha, vamos acertar a mão aqui, que não é bem assim, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, não é isso, não é? Nós podemos. Então, começa a despertar os seus pais para também se reconduzirem na vida, né? Se não, né? Se a gente levasse a lógica para o outro lado, se os filhos tivessem sempre que ser menos evoluídos que os pais, a gente não teria evolução, né? Não aconteceria o progresso, né? Ou se precisasse que ele tivesse os germes despertados naquela fase, né? Sempre que fosse até a fase adulta para se concluir a evolução, nós não teríamos adiantamento, né? Os espíritos já nascem com certos dons, né? Com certas predisposições, com uma bagagem anterior e que dela se utilizam e não a perdem porque estão na fase infantil, né? Eu acho que é bem isso que o livro nos traz, né? E aí a pergunta seguinte... Tantos pais hoje que... A gente conhece tantos pais hoje que dizem: meu filho com 3, 4 anos já domina o celular. Exato. Né? Enquanto eu estou tateando aqui. Vão pedir até ajuda para os filhos. Meu filho, me ajuda aqui. Não só o celular, como o computador também. Inclusive em predisposição cerebral, né? A gente vê que o organismo, a evolução, né, vai proporcionando isso, né? Vai proporcionando que o ser que nasça, que o corpo que nasce tem um cérebro mais apto a desenvolver as coisas que o pai, né? Que o genitor. Isso ocorre em todos os animais, né? E até a facilidade da aprendizagem de idiomas e quantas outras aprendizagens, não é? É muito mais rápido, a aprendizagem musical, enfim, quantas coisas a gente percebe claramente que as crianças têm muito mais facilidade para fazer isso tudo do que muitos adultos e até mesmo muitos jovens, não é? É verdade. E aí Kardec continua. Pode-se, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que o do seu pai? Bom, praticamente a afirmação anterior, né? Que ele está perguntando no estado encarnado. Isso é muito frequente, respondem os espíritos. Não os vê de vós mesmo tão amiudadas vezes na Terra? Então, quantos exemplos nós temos aí de crianças evoluídas, né? Que têm aptidões que os pais ainda não têm. Questão 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. E nós sabemos, assim, dentro da literatura espírita, nós vamos encontrando que muitas vezes as crianças, quando desencarnam, elas passam por aquele período onde elas precisam sair daquele estágio de infância, que estavam vivendo aquela infância física, para retomarem a sua questão, a sua condição espiritual. Então, tem aquele período de transição. E tem até mesmo, nós vamos encontrar muito também nas obras de André Luiz, onde há muitos espíritos que trabalham com grupos de crianças e elas atuam como crianças, e elas participam de brincadeiras e de questões lúdicas, até mesmo porque é por ali, pela brincadeira que as aprendizagens muitas vezes vão se fazendo. E
A questão lúdica é importante porque a aprendizagem pode se fazer de uma forma muito mais efetiva. Brincar não significa ser inconsequente, ao contrário, nós podemos muitas vezes estar ali em uma música, em uma pintura, em um teatro, fazendo muito mais do que simplesmente sentar uma criança atrás da outra, numa fila, e dizer, não, fulaninho é assim ou é de outra forma. Não, às vezes ali elas estão construindo um saber de uma forma diferenciada, assim como o adulto, o idoso também muitas vezes faz isso, não é? Tem essas aprendizagens. Então, esses espíritos guardiães, eles têm essas habilidades, certamente eles têm também essas habilidades de como saber falar. Isso me reporta a um outro artigo que tem na Revista Espírita, onde uma criança, ela não falava, mas a mãe dela percebia, ela fazia muitos esforços para essa criança falar, mas a criança não falava de forma alguma. Mas à noite ela percebia, ela acordava muitas vezes com a criança dizendo letras do alfabeto e repetindo palavras como se alguém estivesse dando uma aula para aquela criança, não é? E daí, depois, numa evocação, é falado justamente que esses espíritos protetores da fase infantil estavam trabalhando com essa criança, assim como trabalham com outras crianças, nesse sentido de começarem a despertar a fala, onde elas, por algum motivo, elas traziam algumas dificuldades de outras encarnações. Muito interessante isso, não é? Então, esse trabalho, assim, importante. E faz muito sentido, né? Faz muito sentido o espírito manter um certo tempo a fase infantil, né? Porque a gente sabe que para reencarnar o perispírito é compactado, né? É diminuído até se ligar célula a célula com o feto. Né? Então, à medida que nós ainda não temos o adiantamento para ter a transição, né, do estado encarnado para o desencarnado quase que imediata, né? Ela ocorre paulatina, lenta, em certos espíritos ocorre de uma forma, em certos outros ocorre de outra. O despertar espiritual tem o seu tempo diferente também, né? Então faz muito sentido que a gente mantenha o estado infantil, na sua grande maioria, depois do desencarne, né? Para que o perispírito também vá se adaptando à nova etapa, né? A etapa espiritual. É isso, Dudu? É isso. Então vamos à última questão aí. Vamos lá. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não rara, constitui provação e expiação para os pais. E aqui nós precisamos entender que, inclusive, é expiação, é prova, mas muitas crianças também podem vir em caráter de missão. Não é? Quantas crianças elas vivem o tempo exato para trazer um determinado despertamento, uma determinada mensagem? Né? Quantas crianças aqui Jesus foi uma criança que veio em caráter de missão. Claro que ele ficou até sua idade física de 33 anos de idade, pelo menos é assim que está relatado lá no Evangelho. Mas quantas crianças também tiveram o seu tempo aqui, um tempo suficiente para um despertamento? Então, nós não podemos ficar dizendo, não, essa criança, ela veio e viveu só por 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, porque ela tinha uma expiação e ela resgatou. Nós não podemos ser taxativos a esse ponto, de dizer, é prova, ou é só expiação. Nós também temos de perceber que muitas vezes pode ser um caráter de missão, e que missão, assim, necessariamente não precisa ser algo que vá revolucionar a humanidade, mas pode revolucionar a vida dos seus pais, a vida de uma família, um relacionamento que estava meio capenga e que ali, naquele momento, essa criança ajudou. Né? E os pais entenderem
né, se esclarecerem e até se resignarem a perderem um filho em eternidade, né, que houve uma causa para aquilo, né, determinada por Deus, que aquela morte de seu filho não foi em vão, não foi sem sentido, né? Houve algum significado que pode ter sido algum desses aspectos ditos dessa questão. Mas e aí? Estamos chegando ao fim, seu Felipe Rocha? Estamos. Batemos o nosso tempo já, Batemos mas nosso... o assunto tá gostoso, né? A gente vai indo, vai falando. Falar de criança sempre é muito bom, né? Eu gosto muito de criança, acredito que todo mundo goste, né? A gente cada vez mais vai tendo contato, vai enxergando aquele brilho no olho, né? Aquela verdade, né? Aquela questão da ingenuidade, de não raciocinar com a consequência do que está falando, do que está pensando, e ser exatamente o que está sentindo, né? Não à toa foi por isso que Jesus disse, né? Que deixar ir a ele as criancinhas, assim como a gente começou, a gente finaliza, né? Falando que a gente tem que manter um pouco dessa autenticidade infantil, né? Isso nos faz falta às vezes, né? Faz falta para a nossa felicidade mesmo. Nós vamos nos acostumando com o dia a dia, com as máscaras, com as questões sociais, com o que pode falar, o que não pode, como eu me enquadro, como eu não me enquadro, se eu vou ser aceito, se eu não vou, e nós perdemos a nossa essência, né? Todos nós possamos resgatar a nossa essência infantil também. É isso aí. Então eu peguei a bola e acabou a partida. Um abraço. Eu vou comer a pipoca agora, que é bem coisa de criança. E tu, Felipe, o que tu vai pegar das crianças aí? Pirulito, sorvete? Pessoal, então, muitos joinhas, por favor, muitos likes, muitos compartilhamentos, por favor. Vamos deixar aí, dar esse alerta para os pais de que essas crianças, e não é somente pelo fato de eles vão pensar, eu não preciso cuidar do meu filho porque tem um espírito protetor. Não, cuidem dos seus filhos, são presentes de Deus, e contem também sempre com a presença amiga e amorosa e zelosa desses amigos espirituais que estarão certamente complementando e dando continuidade a quando esses pais não têm condição de fazer alguma coisa ou estão impedidos de fazer alguma coisa. Até o próximo encontro, um abraço, abraços infantis e espirituais. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, amigos. Tchau.